Agradecer ao teu santo nome, agradecer, meu Deus, a Ti por essa oportunidade, que temos mais uma vez de estarmos reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar e que nós possamos estar com nossos corações, a nossa mente aberta e disponível para entender aquilo que o Senhor tem a falar nesta manhã para nós. Vamos falar sobre a conquista de Jericó, um momento importante, ó Pai, dentro do contexto histórico da Tua palavra, onde o Senhor concedeu a vitória a um povo que já estava há muito tempo no deserto. Que assim o Senhor também possa nos dar, Senhor, vitória em meio ao deserto, às situações a qual nós passamos, nós possamos aprender, ó Deus, com tudo que o Senhor nos ensina, com todas as situações que nós vivemos. Senhor, fala conosco nesta manhã, fala com cada irmão e irmã que já está dentro dessa sala de reunião, com aqueles que vão entrar ainda no link, que o Senhor possa abençoar a vida deles, possa abençoar este domingo. Ó Pai, que essa possa ser uma das porções a qual nós vamos nos alimentar nesse domingo. Nós sabemos que tem muitas coisas ainda para acontecer e tudo já está entregue nas tuas mãos. Tu tens o controle de todas as coisas. Então, somente, Senhor, fica conosco, nos abençoa, nos dá entendimento, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor quer nos dizer e nos ajuda, meu Pai, a caminhar, ó Deus, nos teus caminhos, conforme a tua vontade, conforme, Senhor, o teu querer. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, fica conosco, assim nós te pedimos e te agradecemos, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos dar início, né, à aula de número 4 do Bible Immersion. Estamos falando sobre os livros históricos, né, sobre o livro de Josué. Nós já vimos, né, nas aulas passadas algumas coisas que foram ditas sobre Josué. Josué que foi um homem que assumiu ali a posição de líder na tribo de Israel, né? Durante aquela caminhada ali no deserto, assumiu a posição ali de Moisés. Sabemos que Moisés foi um homem que foi chamado também pelo Senhor e muitas coisas aconteceram. Josué foi preparado ali, né, aos pés de Moisés, sobre os cuidados de Moisés. E o Senhor, por diversas vezes, também orientou Josué para que ele fosse forte, corajoso, para que ele levasse aquele povo até a Canaã prometida. E nessa manhã nós vamos falar sobre a conquista de Jericó no capítulo 6, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Nós vemos, irmãos, que no capítulo 6, no versículo 1, o Senhor, acompanha comigo aí no slide, tá? O Senhor, ele diz assim na sua palavra no capítulo 1, os portões da cidade de Jericó estavam bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem, e ninguém podia entrar e nem sair da cidade. No versículo 1, nós vemos que o escritor ele deixa bem descrito que era uma cidade muito bem armada, muito bem fortificada. A história conta que Jericó era uma cidade com muros altos, um poder bélico do seu exército muito bem armado, assim como está descrito aí no versículo 1, uma cidade que ninguém conseguia entrar e ninguém conseguia sair. Eu deixei descrito ali embaixo ali assim, aqui o capítulo 6, ele descreve a queda da cidade de Jericó, uma cidade fortificada que foi conquistada pelos israelitas sob a liderança de Josué, através de um plano divino. O que parecia impossível foi realizado pela fé e obediência. De fato, nós entendemos nesse versículo 1 que a cidade era uma cidade muito bem fortificada. Era uma cidade com muros altos, praticamente uma cidade intransponível, né? Mas nós vemos que o Senhor, ele dá uma estratégia diferente ao povo de Israel. Nós vemos no capítulo 2, lá do livro de Josué, que a meretriz Raabe, ela já tinha descrito que o povo de Jericó, mesmo sendo um povo com muros altos, uma cidade fortificada, o povo de Jericó já era um povo que já estava amedrontado, por escutar tudo que o povo de Israel já tinha vivido ali no deserto. Eles derrotaram Og e Seom e tantos outros reis. E quando nós chegamos no capítulo 6, quando o povo de Israel vai adentrar a cidade de Jericó, essa cidade fortificada, o Senhor, ele deixa bem descrito nesse capítulo 1 que a cidade era uma cidade bem armada, né? Mas no capítulo
ainda no capítulo 2 e no versículo 2, o Senhor ele dá uma ordem a Josué. E Deus diz assim: olhe, estou entregando a você essa cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. O Senhor já libera uma palavra ali para Josué que a vitória era certa. Mesmo o versículo 1 dizendo ali que a cidade de Jericó era uma cidade fortemente armada, com muros altos, uma cidade talvez que fosse intransponível de se entrar, de se guerrear, de se vencer, o Senhor, antes mesmo de começar a fazer o que ele tinha a fazer ali com o povo de Israel, ele disse para Josué: ó, Josué, eu estou com vocês. Olha, estou entregando a vocês a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. O que eu vejo ali que o Senhor queria ensinar a Josué e a todo o seu povo. O povo de Israel, assim como nós lemos nos últimos capítulos, nos capítulos iniciais de Josué, o povo de Israel já vinha de muitas guerras, de muitas batalhas, de lutas, né, braçais, mas o Senhor queria ensinar algo diferente àquele povo com a entrada em Jericó. E nós vemos ali, ó, em 2 Crônicas, no capítulo 32, verso 8, que a palavra do Senhor diz assim, ó: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. Quando nós lemos esses dois capítulos, o versículo 1, perdão, e o versículo 2 do capítulo 6 de Josué, nós vemos que a cidade era uma cidade intransponível. Homens que tinham realmente força no seu braço, uma cidade muito bem organizada. Mas o Senhor estava com o povo de Israel e o Senhor queria ensinar algo diferente. Ainda que o povo ali de Jericó tivesse, né, bem armado, mas o Senhor, ele estava com o povo de Israel e o Senhor queria ensinar algo diferente. E nós vamos ver isso a partir do versículo 3. Vou passar para o próximo slide, amém? Passou um? Aí, passou. Vamos ler o que está descrito aí a partir do versículo 2 até o versículo 5 aí, de Josué capítulo 6. O Senhor diz assim: então diz o Senhor a Josué: olha, entreguei a tua mão a Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levantarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiros, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grito. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Nós vemos aqui, no versículo 2, que o Senhor, ele garante vitória ali ao povo de Israel, né? Só que o Senhor, ele dá uma estratégia diferente. Um povo, assim como eu disse, que já vinha de muitas guerras, já vinha de muitas lutas. Assim como eu disse, Raabe já tinha declarado que o povo ali de Jericó já era um povo que já tinha escutado a fama do povo de Israel, sabia que era um povo de guerra, sabia que era um povo que podia realmente entrar ali e acabar com tudo. Talvez essa fosse a tendência, né? Diante de um povo ali de Jericó, ainda que fosse bem fortemente armado ali, cercado com muros, mas era um povo que já estava com medo, já era um povo que eles podiam, de fato, chegar ali, e a tendência era que o povo de Israel, sendo um povo grande, sendo um povo que já tinha uma boa fama de que era um povo guerreiro, eles podiam chegar ali e já de imediato entrar em Jericó e tentar acabar com tudo. Porém, nós vemos aqui que a partir do versículo 3, o Senhor dá uma estratégia totalmente diferente. O Senhor diz para que eles rodeassem a cidade, durante 6 dias, em cada dia desses 6 primeiros dias, eles rodeariam a cidade, né? Os sacerdotes, eles iriam na frente, levando a arca ali da aliança, a arca do concerto, que simbolizava a presença de Deus. Eles rodeariam a cidade uma vez por dia, e depois eles voltariam ao acampamento. E no 7º dia, ao invés de eles darem uma volta na cidade de Jericó, eles dariam 7 voltas, totalizando aí 13 voltas, rodeando ali aquela cidade de Jericó. E, enquanto isso, o povo também tinha recebido uma ordem, que eles precisavam se manter ali calados. Somente os sacerdotes rodeariam ali a cidade, e no 7º dia eles rodariam 7 vezes, totalizando 13. Nós vemos que o Senhor dá uma estratégia diferente ali àquele povo, né?
E eu parei para meditar um pouco sobre isso, e quantas vezes nós estamos diante de certas guerras, diante de certas lutas, e a nossa vontade, às vezes o nosso ímpeto, é realmente guerrear, assim como esse povo, não literalmente ali com armas, né, com exércitos, mas às vezes o nosso ímpeto, a nossa forma de ser, às vezes a nossa forma de falar, às vezes a gente tem uma personalidade, né, um caráter diferente, às vezes mais explosivo, às vezes mais sanguíneo, e às vezes a gente quer resolver as coisas da nossa forma, do nosso jeito. Aí vem o Senhor com as suas estratégias, com seus caminhos e monta algo totalmente diferente. Às vezes nós estamos diante de certas guerras, de certas lutas, precisamos vencer certas batalhas, e às vezes nós queremos agir com a força do nosso braço, do nosso jeito, e às vezes pensamos em mil maneiras, mil caminhos para poder vencer, para poder batalhar, e nós pensamos em inimagináveis situações. Muitas vezes ficamos aflitos, ansiosos, pensamos como vamos vencer, como vamos passar por aquela situação. Aí vem o Senhor com o seu jeito de trabalhar, com o seu jeito de ser, e nos dá uma estratégia totalmente diferente. E foi exatamente o que aconteceu aqui com o povo de Israel, para que eles pudessem entrar ali em Jericó. Um povo que vinha de muitas batalhas, de muitas guerras, milagres no meio do deserto, situações inimagináveis, onde eles viram a mão do Senhor agindo em favor deles. Agora eles estão diante da primeira cidade já dentro de Canaã. Uma cidade fortificada, uma cidade com muros altos, onde eles já sabiam que o povo já estava com medo. Talvez a estratégia deles ali fosse realmente atacar, entrar com tudo dentro daquela cidade, mas aí vem o Senhor com uma estratégia totalmente diferente até então do que eles tinham vivido. O Senhor pede para que eles façam uma coisa totalmente diferente. Vocês vão pegar os sacerdotes, vocês vão pegar as trombetas, vocês vão rodear o primeiro dia uma vez, rodear o segundo dia uma vez, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. No sétimo dia vocês vão rodear 7 vezes. E depois de rodear 7 vezes, os sacerdotes, aqueles que vão estar com a trombeta, vão tocar essa trombeta num tom um pouco mais prolongado. E quando eles fizerem isso, todo o povo, toda a nação de Israel, as 12 tribos que caminhavam com eles ali no deserto, vão entender que esse é o momento de gritar. Esse é o momento de realmente de louvar a Deus, e através dessa ação, as muralhas, elas vão cair. E refletindo nisso, irmãos, muitas vezes nós precisamos entender que nem tudo vai ser pela força do nosso braço, com as nossas estratégias, com aquilo que eu acho que precisa ser, aquilo que eu acho que precisa acontecer. Às vezes a estratégia que o Senhor vai nos dar é ficar em silêncio, é esperar, é ter paciência. Nem tudo que nós vamos conseguir resolver, nós vamos conseguir resolver falando, gritando, às vezes nem conversando. É preciso entender muitas vezes que existe um momento certo de se falar e a palavra certa a se falar. Às vezes, diante das lutas que nós estamos enfrentando, às vezes pessoais, espirituais, às vezes dentro do trabalho, às vezes uma luta dentro da nossa casa, dentro da nossa família, às vezes com o esposo, com a namorada, com o noivo, seja o que for o tipo de situação que a gente passa, às vezes a gente quer conversar, a gente quer realmente colocar para fora aquilo ali, resolver às vezes com o nosso entendimento, mas às vezes é momento de, às vezes, a gente se calar, entender realmente a estratégia, o caminho, o viés que o Senhor ele quer nos levar, para que no momento certo e na hora certa a gente tenha realmente o que falar, saber o que falar. Às vezes vai ser um momento errado com a palavra certa. Então nós precisamos entender primeiramente, às vezes, um momento realmente de fazer, a hora certa de se aplicar e ter a palavra certa para fazer. Foi exatamente o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Talvez eles quisessem ir direto para a guerra, mas não, o Senhor falou, calma, vamos rodear a cidade, vamos ganhar essa batalha de uma forma passiva, sem guerrear, sem armas, sem luta, sem guerra. O Senhor deu uma estratégia totalmente diferente, vamos rodear a cidade, vamos ter calma. Com certeza o povo que estava dentro de Jericó não entenderam o que aconteceu. Um povo que já sabia da fama do povo de Israel, já sabia que eles eram um povo de guerra, e agora o povo chega diante daquela cidade, começa a rodear, simplesmente só ganhando ali a situação. Com certeza eles entraram mais em pânico com tudo aquilo que aconteceu. Chega lá no 7º dia, eles rodeiam a cidade 7 vezes.
E com certeza o povo de Jericó é um povo que a Bíblia fala que já era um povo que já estava condenado, que Deus já iria destruir aquela cidade. A única família que Deus ia guardar era a família de Raabe, por causa daquele pacto. Lá no capítulo 2, quando Raabe guarda ali os dois espias, era a única família, Raabe, seus pais, a sua mãe, toda a sua família, todos aqueles que estavam dentro da casa de Raabe, todos eles foram guardados. Mas a história conta que toda a nação de Jericó foi destruída. Homens, mulheres, crianças, animais. As únicas coisas ali que eles guardaram foram a prata, o ouro, porque foi uma ordem de Deus ali para aquele momento. Mas toda a cidade ela foi destruída. E eu entendo, meus irmãos, que o Senhor, nesses primeiros versículos, ele diz para nós precisamos ter paciência. Não é pela força do nosso braço, não é com o nosso querer. Às vezes temos, que nem eu disse aqui, a nossa personalidade, às vezes uma personalidade mais sanguínea, às vezes somos mais explosivos, às vezes somos uma pessoa mais colérica. Tudo que nós queremos resolver é brigando, discutindo, e muitas vezes nós precisamos entender que o Senhor tem os seus caminhos, e precisamos entender também que o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar nas nossas vidas para que nós possamos ser longânimos, para que nós possamos ser pacientes. Precisamos entender isso, precisamos saber escutar. Boa, Juliana, precisamos ter estratégias, porque não podemos simplesmente colocar os pés pelas mãos e aquilo que o Senhor tem determinado para a nossa vida a gente não alcançar, porque simplesmente nós nos antecipamos. Simplesmente nós, de repente, explodimos diante daquela situação e perdemos o controle, perdemos a razão. Precisamos entender que existe um momento certo para que nós possamos realmente vencer. E exatamente foi o que eu coloquei aqui, ó. Não é pela força do nosso braço. Salmo 44:3 diz assim, ó. Exatamente o que nós estamos falando. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força, com a luz da tua presença. Assim tu mostrastes o teu amor por eles. Aqui nós vemos a prova do que nós estamos falando, irmãos, no livro de Salmos 44. Não foi pela espada que eles conquistaram a terra de Canaã. Não foi com a força do próprio braço, mas foi pelo poder. Foi pela força e a luz que o Senhor transmitiu através do povo de Israel. E às vezes é assim que nós vamos vencer as nossas lutas. Não é pela força do nosso braço, mas é pelo direcionamento que o Senhor nos dá. Precisamos entender que o Senhor ele tem um caminho, ele tem uma direção, ele tem um viés muitas vezes totalmente diferente do nosso. Assim como eu disse, quantas situações que talvez você já tenha vivido e você tenha pensado, meu Deus, eu preciso resolver essa situação. Senhor, eu preciso ter um caminho diferente. Mas agora, o que eu faço? E eu penso em 1000 maneiras. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? E eu clamando ali o sangue de Cristo, Deus tem misericórdia, me ajuda, me livra dessa. E a gente vai clamando e a gente pensa em 1000 maneiras, meu Deus, o que eu faço? Aí vem o Senhor, da sua forma mais simples, e muitas vezes a gente não entende, às vezes o trabalhar de Deus, o querer de Deus, assim como talvez o povo ali de Israel, Josué, e toda aquela nação não entendeu, porque eles simplesmente podiam ter entrado com tudo dentro de Jericó, acabado com os muros, derrubado, destruído todo mundo, mas não, Deus deu uma estratégia totalmente diferente. E às vezes Deus ele age assim com a gente. E como é bonito, como é lindo, às vezes as formas como Deus ele trabalha conosco, né? Deus às vezes vem de uma forma super simples, rápida, tranquila, e às vezes aquilo que é complicado para nós, para Deus parece que é fácil. A palavra do Senhor fala que para o nosso Deus não há impossíveis. Para nós há impossíveis. Para nós há situações que parece que nós não vamos vencer. Parece que existem situações que nós não vamos conseguir romper, não vamos conseguir passar. Parece que muitas vezes vamos ficar dentro daquela situação durante muito tempo. Assim como ali Jericó era uma cidade intransponível, parece que não vamos vencer. Mas o Senhor vem da sua forma mais simples e muitas vezes não precisa de guerra, não precisa de espada, não precisa que a gente tenha um grande conhecimento, uma grande estratégia. Não, mas simplesmente o caminho, a estratégia que o Senhor nos dá
é o que vai nos fazer vencer. No próximo slide aqui, eu coloquei um título aqui: a obediência promove a manifestação do poder de Deus. 1 Samuel 15:22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedece a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Um versículo bastante conhecido, até citei na última aula que eu dei. Nós precisamos aprender a obedecer, né, do que sacrificar. João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu achei muito interessante João 14:21, que ele diz que aquele que guarda os mandamentos, aquele que guarda a ordem do Senhor, ele prova que ama o Senhor, né? Ele prova que ama Jesus Cristo. Essa foi uma fala de Jesus, né? E aquele que ama Jesus Cristo, consequentemente, ama o Pai, ama a Deus. E a partir do momento que nós obedecemos ao Senhor, a partir do momento que nós guardamos aquilo que o Senhor ele nos direciona, nós provamos que realmente amamos ao Senhor. E quando nós provamos que nós amamos ao Senhor, é exatamente o que acontece, é isso. O Senhor, ele manifesta o seu poder. Não é fácil, muitas vezes, a gente escutar uma orientação do Senhor. Às vezes a gente não entende certas coisas. Quantas coisas aconteceram comigo que eu fiquei realmente pensativo. Situações que às vezes nem a minha esposa entendeu. Situações que às vezes o teu pai e a tua mãe não vai entender. O teu familiar não vai entender. O teu amigo não vai entender. Assim como Deus falou com Abraão. Sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Uma terra onde vai manar leite e mel, onde o Senhor disse ali a Abraão que ele seria pai de multidões. Com certeza ali, quando Abraão saiu ali da casa do pai dele, do meio da parentela dele, ninguém entendeu nada. Com certeza foi uma ordem ali que para ele, no momento, para sua esposa, ninguém entendeu. E muitas vezes Deus vai fazer isso conosco, sim, irmãos. Deus vai nos dar uma direção, Deus vai nos dar uma ordem que ninguém vai entender. Às vezes a pessoa mais próxima a você, o seu amigo, seu pai, sua mãe, seu esposo, esposa, ninguém vai entender. Mas é preciso que quando você escutar a voz do Senhor, você obedeça. Para que, exatamente o que João 14:21 diz, para que o poder de Deus ele se manifeste. Porque se nós não entendermos, se nós não aprendermos que precisamos obedecer à voz do Senhor, dificilmente nós vamos ver o poder de Deus agindo em nossa vida. Dificilmente, se nós não obedecermos, nós vamos ver a manifestação do poder de Deus agindo dentro da nossa casa, da nossa família, dentro dos nossos projetos, nas promessas que temos a alcançar. É preciso que você se posicione diante dessas situações. E foi exatamente o que Josué ele fez lá no capítulo 6 de Josué, como nós estamos falando. Deus deu uma ordem para ele: Josué, você tem que rodear a cidade de Jericó com os sacerdotes tocando trombeta. No 7º dia, eu preciso que você rodeie aquela cidade 7 vezes. E quando os sacerdotes fizerem aquele tocar mais prolongado da trombeta, eu preciso que o povo entenda isso e grite. Através do grito, através dessa ação, eu vou manifestar o meu poder. As muralhas elas vão cair e aquilo que parecia intransponível de se acessar, eu vou conceder a vocês a vitória. E muitas vezes nós precisamos entender isso, galera. Que muitas vezes vamos receber uma ordem dos céus, uma ordem do Senhor, a qual ninguém vai entender. Às vezes nem você vai entender aquilo que Deus ele quer que você faça. Mas você precisa ser obediente. Assim como diz ali no livro de Samuel, vai ser melhor do que sacrificar. Mas através da tua obediência, o Senhor ele vai manifestar o poder. O Senhor ele vai manifestar a glória que ele tem a derramar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Nós vamos partir para o próximo slide aqui. Eu coloquei o título aqui como a fé ativa. E nós vamos descrever um pouco aqui o que fala sobre a fé. Amém? Sobre a ação que o povo teve diante ali de Jericó, que fez com que o povo tivesse vitória. Diz assim, ó, o versículo 6, tá? Em diante. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a arca da aliança na frente e fiquem 7 sacerdotes levando cornetas.
e disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes e tocavam cornetas. E o grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam. Mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem volta ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes carregaram a arca. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os sacerdotes iam na frente deles, e o grupo de guardas seguiam a arca. As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia, marcharam de novo, uma vez em volta da cidade, e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se de madrugada, e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. E na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem, agora o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Exatamente o que nós viemos falando, irmãos. Deus deu uma ordem a Josué para que ele e os sacerdotes fossem tocando trombeta, né? Durante ali os 6 primeiros dias, cada dia ali eles deram uma volta, e no 7º dia eles deram 7 voltas. Aqui, meus irmãos, nós vemos que a ação do povo de dar a volta em Jericó e obedecendo ali o comando do Senhor para que no último dia eles gritassem, realmente foi a demonstração de fé e foi aonde o Senhor realmente concedeu a vitória ali ao povo de Israel. Eu deixei destacado aqui, ó, Josué 6,16. No 7º dia, o povo gritou e as muralhas de Jericó caíram. No slide de baixo aqui, eu deixei escrito aqui, ó, a fé do povo foi demonstrada pela ação. Eles não questionaram o plano, mas seguiram pela confiança em Deus. A fé não é passiva, mas ativa, e requer ação diante da promessa divina. Hebreus 11:30 diz assim, ó, pela fé caíram as muralhas de Jericó. A fé, ela é o motor que move o poder de Deus para que ele possa agir. Tiago 2:26 diz assim, a fé sem obras é morta. E Tiago, ele enfatiza a importância de agir com base na fé. Irmãos, nós entendemos aqui que a fé, ela que move todas as coisas. Ainda que o Senhor nos dê uma direção, ainda que nós possamos proferir que acreditamos, a nossa ação é o que realmente vai carimbar. É o que vai assinar aquilo que realmente nós falamos. Quantas situações nós vivemos e nós proferimos, nós dizemos, Senhor, eu acredito, Senhor, eu tenho fé que tu pode mudar, Senhor, eu tenho fé que tu pode transformar, Senhor, eu tenho fé que tu pode me fazer vencer. Quantas situações dentro das nossas orações nós falamos ao Senhor que acreditamos, mas o que vai realmente, como eu disse, assinar, carimbar aquilo que nós falamos durante as nossas orações, durante as nossas conversas, as nossas rodas de bate-papo, aquilo que nós realmente, durante a nossa caminhada, nós dissemos e vivemos, é a fé, é a nossa ação, assim como o povo. Talvez foi incabível, inimaginável, tudo que foi ordenado ali àquele povo, ó, vocês têm que rodear, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Talvez se o povo não acreditasse, não colocasse em prática realmente aquilo que o Senhor ordenou, eles não estariam carimbando tudo que o Senhor realmente tinha dito. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Não viver somente por falar, mas precisamos realmente comprovar com as nossas ações. E isso é muito difícil. Durante a nossa caminhada, a nossa trajetória, o Senhor, ele nos impulsiona. Ele nos força realmente a provar tudo que nós falamos. Porque é fácil muitas vezes falar. Durante as nossas orações, a gente colocar o nosso joelho ali em oração. Senhor, eu acredito que tu pode alcançar. Senhor, eu acredito que tu pode livrar. Senhor, eu acredito que tu pode transformar. E às vezes, irmãos, o tempo vai passando e a gente não consegue, às vezes, enxergar
o trabalhar de Deus. Às vezes parece que aquilo que Deus está fazendo, aos nossos olhos, muitas vezes carnais, porque muitas vezes a nossa visão é limitada, às vezes, muitas vezes a gente só enxerga o que está próximo de nós. Nós conseguimos, muitas vezes, ter aquela visão além do alcance, longe. A gente, muitas vezes, só consegue enxergar isso com os olhos da fé. Às vezes, a gente tem pessoas dentro da nossa família que precisam de libertação, e a gente ora, a gente, às vezes, faz uma consagração, a gente jejua para que Deus ele possa alcançar um familiar lá dentro da nossa casa, que precisa de libertação. Às vezes, uma pessoa que está presa em drogas, às vezes uma pessoa que está presa em certos vícios. Às vezes a gente precisa alcançar, às vezes, um sonho, um desejo de uma casa própria, às vezes de um casamento, às vezes de uma porta de emprego melhor. E a gente coloca o nosso joelho em oração, a gente busca e o tempo vai passando e parece que a gente vê poucas ações de Deus. A gente, às vezes, não consegue enxergar tantas coisas acontecendo, porque muitas vezes nós só conseguimos enxergar aquilo que está aos nossos olhos. E, às vezes, com o tempo, parece que a nossa fé ela vai minando e a gente vai deixando aquilo de lado. Só que eu enxergo aqui, meus irmãos, que o Senhor ele nos diz que nós precisamos provar a nossa fé todos os dias. Ainda que dias se passem, ainda que semanas se passem, ainda que meses e talvez até anos se passem, nós precisamos confiar na ordem que o Senhor liberou para a nossa vida. Nós vemos que o povo de Israel foi um povo que passou 40 anos no deserto, para que eles pudessem alcançar a terra prometida. Na aula passada, a Letícia comentou que a geração que saiu ali do Egito foi uma geração que ficou para trás, foi uma geração que morreu. Moisés, Josué, todos os outros homens que saíram ali do Egito passaram 40 anos, os 40 anos se passaram e todos eles morreram. Os únicos que entraram na Canaã prometida foi Josué e Caleb. O restante, todos eles ficaram para trás. Moisés, Arão, Miriam, todas aquelas pessoas que tinham recebido a promessa 40 anos atrás, todos eles ficaram pelo deserto. E a única geração que entrou foi a geração de Josué e Caleb, que tinha menos de 20 anos. O Senhor ele teve um tratar diferente com o povo de Israel, e a única geração que entrou foi a geração nova, porque o povo que era mais antigo realmente deixou de acreditar durante a caminhada, perderam realmente a sua fé, erraram por diversas vezes, eles feriram várias leis que o Senhor já tinha ordenado a eles, e a geração que entrou foi uma geração nova, uma geração ao qual o Senhor teve um tratar diferente para que eles pudessem atingir a Canaã prometida. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós passamos, às vezes, falando de uma forma figurada, 40 anos dentro de um deserto, 40 anos tentando atingir a Canaã prometida, alcançar uma promessa, e durante essa caminhada, muitas vezes, a nossa fé, ela vai, parece que muitas vezes, minando. A gente, muitas vezes, vai assim como o povo de Israel. A gente vai lendo toda a história do povo de Israel, e é muito engraçado, galera, que quando eu comecei a entender realmente a história do povo de Israel, eu comecei a falar assim, nossa, que povo vacilão, né? Eu disse bem assim, falei, nossa, que povo vacilão. Um povo que viu todos os milagres, viu a coluna de fogo guiando, a coluna de nuvem guiando de dia, a coluna de fogo guiando durante a noite, água saindo da rocha, maná caindo do céu. Foi um povo realmente que nós podemos dizer que foi um povo privilegiado, um povo que realmente viu o Senhor de perto, né? A nuvem descendo sobre o monte, Deus visitando ali Moisés, entregando os 10 mandamentos. E foi um povo que realmente vacilou demais. Então o Senhor teve um tratar diferente com essa galera que tinha saído ali do Egito. Eles passaram 40 anos e o tempo deles passaram. E agora o Senhor faz um tratamento diferente com Josué e Caleb. E essa galera nova que tinha menos de 20 anos, é eles que entram dentro da Canaã prometida. E quantas vezes isso acontece conosco, galera? O tempo vai passando e às vezes a gente vê poucas ações ali de Deus, porque muitas vezes a nossa visão é limitada. Muitas vezes chegamos com os nossos olhos carnais e não conseguimos enxergar numa totalidade. Mas durante a nossa caminhada, nós precisamos provar essa fé que nós temos no Senhor. Assim como o povo de Israel rodeou ali a cidade de Jericó, em determinado momento, depois de rodear, depois de muita paciência, depois que eles escutaram ali o soar da trombeta de uma forma mais prolongada, eles gritaram. E esse ato de fé realmente provou que aquela galera que era mais nova realmente confiava no Senhor ao ponto de eles transpassarem aqueles muros.
Os muros que depois desses gritos vieram ao chão e eles tiveram poder realmente para poder entrar ali dentro de Jericó. Eu entendo que a nossa fé, ela realmente é provada. A nossa fé realmente ela é testada durante o nosso caminhar, durante os nossos desertos, durante os nossos problemas, as nossas dificuldades. Nós precisamos ter paciência durante esses momentos. E nós precisamos aplicar as estratégias, as ações ao qual o Senhor ele nos direciona. Amém? E nós vamos entrar já mais aqui dentro do contexto final do capítulo 6, onde se cumpre a promessa. Amém? Deixa eu tomar um pouco de água aqui. O verso 17 em diante, meus irmãos, diz assim: a cidade deve ser destruída, junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Esse versículo 17 e 18 ele é muito interessante de se citar, porque lá na frente vai acontecer algo que um dos professores que vão dar aula vão falar bastante sobre esse ponto. Quando os homens de Jericó entram, perdão, quando os homens de Israel entram dentro de Jericó, uma das pessoas ali da tribo de Israel, eles não obedecem essa ordem. E esse rapaz, ele pega um dos utensílios e ele guarda. E muitas coisas acontecem depois disso. Só para que vocês gravem o versículo 17 e o 18, amém? Não vou me ater muito, porque lá na frente vai ser dito mais sobre esses dois versículos. O 19 em diante, amém? Mas os objetos de prata e ouro e bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocarão as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e as muralhas caíram. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. E mataram com suas espadas todos os que estavam na cidade, homens, mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos dois homens que haviam servido como espiões: entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, e o resto da sua família. Tiraram todas as pessoas da casa e a puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Rabi, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó, e os descendentes dela. E os descendentes dela vivem no meio deste povo de Israel até o dia de hoje. Nós vemos que Rabi, ela fez uma aliança, né, com os dois espias, e naquele determinado momento, quando os homens eles entram dentro daquela cidade, eles guardam ali não somente Raabe, mas toda a sua família, né? E nós vemos que Deus, ele cumpre as suas promessas. Assim como Deus já tinha dito lá para Abraão, que Deus ele faria dele uma grande nação, que Deus daria para ele uma cidade e a sua descendência, uma cidade que emanaria leite e mel. Deus ele cumpre as suas promessas quando o povo de Israel ele entra em Jericó, que Jericó seria a primeira cidade dentro ali da Canaã prometida, né? Nós vemos aqui em Números 23:19 que Deus diz assim em sua palavra: Deus não é homem para que minta, ele cumpre tudo o que promete. Nós temos uma Canaã prometida. Você tem uma Canaã prometida para sua vida pessoal, sua vida ministerial, sua vida familiar. E Deus ele quer que eu e você nós alcancemos essa Canaã prometida. Eu não sei aquilo que Deus ele liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, mas a intenção do nosso Deus é que tudo isso se cumpra. A palavra do Senhor fala que Deus ele permanece fiel, ainda que eu e você possamos ser fiéis, mas a palavra do Senhor ela permanece de pé.
O Senhor quer que eu e você possamos alcançar essa Canaã prometida. Ainda que eu e você possamos passar por momentos de deserto, por momentos de dificuldade, por momentos de provação, mas o Senhor, ele permanece, né, com a sua palavra fiel para conosco. Mas nós precisamos saber passar por esse momento de dificuldade, assim como o povo de Israel passou, e permanecer fiéis ao Senhor. Olha o que diz aqui em 2 Samuel 22:31. O caminho de Deus é perfeito. A promessa do Senhor sempre se cumpre. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Assim como nós estamos falando, né, irmãos? Muitas vezes nós não entendemos, às vezes, o agir de Deus, a forma de Deus tratar certas coisas, não entendemos, muitas vezes, o porquê de certas situações que acontecem na nossa vida, durante a caminhada cristã, durante a nossa caminhada da fé, muitas situações acontecem que muitas vezes deixam a gente desestruturado, balança a nossa fé, balança muitas vezes a nossa casa, a nossa família. Nós olhamos para a Canaã prometida, assim como Moisés esteve diante de um monte e olhou a Canaã prometida e Deus falou com ele que ele não chegaria até a Canaã prometida. Muitas vezes a gente olha as nossas promessas assim, né, de longe, parece que não vai acontecer, parece que o deserto, a dificuldade nunca vai terminar e a gente vai caminhando os dias, semanas, anos vão se passando e a gente não vê, às vezes, uma mudança nossa, uma mudança dentro da nossa casa, às vezes parece que é tão pouco, porque muitas vezes somos impacientes, somos ansiosos, né? Mas Deus, ele tem um lugar preparado para nós. Deus tem um ponto de chegada, assim como foi para o povo de Israel. Deus tinha um lugar para eles e Deus tem um lugar para nós, para que nós possamos alcançar. Que nem está escrito aqui em Josué, né? O caminho de Deus, ele é perfeito. Às vezes a gente não entende, muitas vezes, por que estamos passando, mas quando a promessa se cumpre, quando nós chegamos na nossa Canaã prometida, aquilo que Deus designou para nós, nós entendemos todo o processo. E o processo, ele é super importante. Não entendemos muitas vezes o porquê, às vezes, de tanto tempo. Nós vivemos num tempo diferente do tempo de Deus, né? E nós precisamos, muitas vezes, passar por certas coisas para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos reconhecer quem é o Senhor na nossa vida. E foi justamente o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel precisava reconhecer quem era o Deus Todo-Poderoso. Não era simplesmente com a força do nosso braço, não era simplesmente com o nosso entendimento, de repente com a nossa capacidade, que muitas vezes nós vamos vencer, mas muitas vezes o Senhor nos leva por caminhos para que nós possamos reconhecer quem Ele é, né? O Senhor muitas vezes tem estratégias, caminhos diferentes dos nossos. E nós precisamos compreender todas essas coisas, né? Estamos já chegando ao fim, ainda temos mais alguns minutos. E é muito difícil, né, quando estamos passando por certos momentos e precisamos compreender tudo isso. Precisamos ser pacientes, precisamos ser diligentes e entender que o processo ele é importante. Eu tenho, muitas vezes, eu digo que às vezes o processo ele vai ser mais importante que a chegada. Assim como nós lemos lá no começo, Deus ele tinha proferido uma palavra a Josué e a vitória já era certa. A vitória já era certa daquele povo, que Deus ia dar Jericó ali como herança, como vitória. Mas o povo precisava realmente passar ali pelo aquele momento de obedecer à voz de Deus, rodear a cidade, tocar a trombeta, ser paciente durante aquela caminhada, não gritar, não falar, gritar somente no momento certo. E às vezes é isso que eu e você precisamos aprender, irmãos, é ter paciência. É saber caminhar conforme a vontade do Senhor, saber que existe um momento certo de a gente adentrar dentro da nossa Canaã prometida, tá? Então, estamos chegando ao fim, amém? Já quero começar a finalizar esse momento. Nós podemos aprender todas essas coisas, meu irmão. Deus tem algo para a tua vida, Deus tem algo para a tua família. Não sei o que cada um de nós que estamos aqui dentro dessa reunião temos buscado, mas existe uma Canaã prometida para cada um de nós, existe uma promessa a se cumprir nas nossas vidas. E assim como o povo teve que aprender a passar pelo momento de dificuldade no deserto, assim nós temos que aprender também. Não entendemos muitas vezes o porquê de certo direcionamento do Senhor, mas precisamos entender que precisamos ser obedientes, que vai ser melhor do que sacrificar. Precisamos aprender que a obediência do Senhor é que vai manifestar o poder de Deus nas nossas vidas. E como é bonito ver
o manifestar do poder de Deus dentro da nossa casa, da nossa família. Tenho certeza que, dentro do que nós estamos conversando aqui, muitos de vocês já viveram experiências de certas situações que pareciam que eram difíceis de acontecer, pessoas que de repente foram libertas, pessoas que de repente foram transformadas. Você pensou de repente em várias situações, várias formas que podia acontecer e Deus fez de uma forma totalmente diferente. Deus ele não pensa da forma como nós pensamos, Deus pensa de uma forma diferente, mas nós precisamos acreditar que os planos do Senhor são melhores que os nossos, os caminhos do Senhor são melhores que os nossos. Ainda que a gente venha montar 1000 caminhos, 1000 estratégias, 1000 viés para que certas situações possam acontecer, mas nós precisamos obedecer ao Senhor, para que o poder de Deus ele possa se manifestar na nossa vida. Que nós possamos viver, meus irmãos, experiências como essas, do manifestar do poder de Deus dentro da nossa casa, da nossa família, que Deus ele possa alcançar pessoas dentro do nosso trabalho, dentro da escola, da faculdade, do âmbito ao qual você vive, que você possa viver experiências com o Senhor. Eu vejo que é isso que Deus ele quer ensinar ali ao povo de Israel, é o que Deus quer nos ensinar, que nós possamos viver experiências no meio dos nossos desertos. Nós possamos viver experiências com a palavra do Senhor, com o direcionamento do Senhor, para que tudo isso nos fortifique, nos façam homens e mulheres mais estruturados, para que nós possamos ter realmente a nossa fé provada e aprovada pelo Senhor. Que você possa viver isso. Amém? Queria saber se alguém tem alguma coisa a comentar sobre o que nós estamos falando aqui. Dá uma olhada no chat aqui, que eu nem consegui olhar o chat se alguém comentou alguma coisa. É isso aí, a Juliana tinha dito aqui um comentário aqui, né, que o povo de Jericó já esperava uma guerra. E nós temos que escutar a estratégia do Senhor, porque o inimigo da nossa alma cria situações e já espera que nós tenhamos uma reação. É isso aí. Muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele já espera que a gente venha ter uma reação, né? E Deus, ele dá uma estratégia muitas vezes diferente do que nós planejamos. E muitas vezes a estratégia que Deus tem não surpreende somente a nós, mas surpreende também o inimigo das nossas almas, né? E ela também deixou um comentário aqui, né, que precisamos aprender a depender do Senhor, mesmo sem entender. De fato, nós precisamos aprender a depender do nosso Deus. Muitas vezes achamos que a força está no nosso braço, está no nosso conhecimento. E Deus, ele é todo poderoso. Assim como eu disse, os pensamentos do Senhor vão além dos nossos. Nós possamos aprender a nos aprofundar dentro dos pensamentos, dentro do que o Senhor tem para nós, para que nós possamos realmente vencer, para que nós possamos realmente alcançar a cidade prometida. Amém? É isso aí. A Andressa também deixou um comentário aqui. Ela aprende que eles conseguiram passar pelo processo porque estavam focados e debaixo de uma palavra. Muito bom, Andressa, muito bom. É preciso realmente que a gente venha estar debaixo, né, da direção, focados simplesmente na promessa. E é muitas vezes o que a gente procura ser, né? Focar na promessa, focar naquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida, porque parece muitas vezes que a Canaã prometida ela está distante. Parece que a mudança dentro da nossa vida, às vezes do nosso caráter, né, está distante. Às vezes parece que a mudança de um familiar nosso, de um parente nosso, de um amigo, às vezes dentro da igreja parece que está distante. Mas nós precisamos estar focados. Saber que aquilo que o nosso Deus já liberou para a nossa vida realmente já foi decretado como vitória. E que nós precisamos simplesmente aprender a passar pelo processo. Muito bom, galera. Muito bom. Bom. Mais alguém, meus irmãos? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Temos mais alguns minutinhos. Senão aqui eu já vou orar para a gente encerrar, tá? Opa, ia pedir só para depois da oração, o pessoal só ficar para a gente poder tirar a fotinha. Boa, Dani, boa. A Letícia chegou aí agora. Letícia, Deus abençoe. Estamos chegando aqui já na reta final, Lê. Quer tirar a foto aí, Dani? Consegue tirar aí? Consigo, se você puder só parar de compartilhar a guia parar de compartilhar a tela naquele quadradinho com a seta e o pessoal puder abrir a câmera, quem puder, só para a gente tirar a fotinha. Deixa eu ver aqui. Saiu não, né?
Pode clicar na segunda aba do Meet ali, lá no seu navegador, do lado da aba do WhatsApp, a aba do Meet. Isso. Lá embaixo tem um quadrado com a seta. Pode clicar nele e parar de apresentar. Perfeito, então. Quem puder ligar a câmera, só para tirar um print, ligar a câmera e dar um sorriso. É 1 minutinho. Esperar o pessoal ligar. Se mais alguém vai ligar. Eu sei. É. Ó, vou fazer aqui, tá? Oi, muito obrigado. Pode continuar. Amém. Assim. Galera, valeu por hoje. Acho que é um aprendizado muito interessante. A gente precisa realmente aprender a saber passar pelos nossos desertos, aprender a ser sensível à voz, ao discernimento do Senhor, para que realmente nós possamos ver o manifestado o poder de Deus em nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Você pode guardar um pouquinho dessa porção, né, que foi liberada sobre as nossas vidas nesse domingo de manhã. Deus, ele continue abençoando o restante do teu domingo, todos os teus afazeres, tá bom? Vamos orar aqui para agradecer ao Senhor? Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, por este momento, ao qual nós entendemos, Pai, que precisamos, ó Deus, aprender a realmente ter fé em todo o direcionamento, em todas as ordens que tu direciona a nós. Pai, que nós possamos, não somente, Senhor, proferir, ó Deus, que acreditamos, mas que possamos realmente provar, através das nossas ações, que realmente confiamos em Ti. Só o Senhor sabe o que cada um de nós passamos, o que cada um de nós vivemos, o que precisamos alcançar. E quantas vezes durante meu pai, essa caminhada, a nossa fé muitas vezes ela balança. Mas, Senhor, quando nós olhamos para aquilo que Tu liberou sobre a nossa vida, quando nós olhamos para a Canaã prometida, quando nós olhamos, Senhor, para a promessa, quando nós olhamos para aquilo que Tu és um Deus grande, que Tu és um Deus forte, Pai, nós acreditamos, ó Deus, que realmente nós teremos a vitória. E aquilo muitas vezes que estamos passando pelo deserto, Senhor, um dia, uma hora vai passar. E, ó Deus, que aquilo que nós temos para alcançar, Senhor, nós vamos agarrar e nós vamos ser vitoriosos. Então, somente, Senhor, concede, ó Deus, vitórias, ó Pai, aos meus irmãos. Que nós possamos, sim, Senhor, alcançar aquilo que Tu tens para nós. Então, somente, ó Deus, nos ajuda, Pai, a permanecer, ó Deus, fiéis. Ó Deus, assim, Senhor, como se ensinou ao povo de Israel, que nós possamos alcançar, meu Pai, a Canaã prometida. Nos ajuda, Pai, a vencermos as nossas dificuldades e os nossos problemas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco, nos abençoando. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te agradecemos e louvamos ao teu santo nome, meu Pai. Amém. Galera, Deus abençoe, viu? Um ótimo domingo a todos. Até a próxima aula do Bible. Não sei quem vai dar aula. Lê, consegue falar aí quem vai ser o próximo? Se é você, se é a Natália. A Nath, deu para entender aí. Gente, eu tô aqui dirigindo. Eu saí da igreja agora, fui pro ensaio da dança. E abri aqui para ver se dava tempo de pegar alguma coisinha. Tenho certeza que foi bem, se eu vou ouvir a aula mais tarde. Deus abençoe a vida de vocês. A semana que vem a Natália vai estar dando a aula. Vai ser a estreia dela. Tá bem? Então não falta. Boa, galera. Deus abençoe. Obrigado pela presença. Até mais, galera. Deus abençoe.